Na aula lá, perdão, do dia 6, nós havíamos começado a olhar para o cumprimento de sentença, nós havíamos começado a parte introdutória do cumprimento de sentença que impõe o pagamento de quantia. E havíamos visto, portanto, que nós tínhamos duas fases no início do cumprimento de sentença. Uma primeira fase, que nós chamávamos de fase do pagamento voluntário, e uma segunda fase, que nós chamamos de fase de execução forçada. Tá? Essa fase do pagamento voluntário, deixa antes eu limpar esse assunto aqui. Primeiro, nós já estamos falando de execução forçada de natureza civil, ok? Então, quando eu estou falando de execução forçada, obviamente que eu estou falando de uma circunstância em que nós tivemos sentença, necessariamente, se tivemos sentença e, portanto, uma fase processual anterior, uma fase de conhecimento, uma fase, né, cognitiva do procedimento comum, porque, obviamente, não houve o cumprimento voluntário de uma obrigação, né, que ensejou, portanto, o ajuizamento de uma ação ou o ajuizamento de uma ação executiva lá do artigo 784, naquela execução do título executivo extrajudicial. Então, nós estamos já falando aqui de um cumprimento de sentença, ou seja, da execução forçada do título executivo judicial, tá? Ou da execução forçada do título executivo extrajudicial. Quando eu estou falando em execução forçada, vocês têm que puxar um link, né, com essas duas execuções forçadas, ou do título executivo judicial, a sentença, ou do título executivo extrajudicial, o contrato, o cheque, a nota promissória e por aí vai. Bom, o que nós temos aqui no nosso cumprimento de sentença que impõe o pagamento de quantia? A execução forçada de natureza civil do título executivo judicial. Tá? Bom, o que nós então vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar sempre com o 523 ao 527. E aí nós vamos estar diante daquela situação em que nós vamos intimar o executado para que ele faça o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, tá? E ele vai dispor desse primeiro prazo de 15 dias para fazer o seu pagamento. Isso nós chamamos de pagamento voluntário. Tá? Eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês, para vocês irem acompanhando, que eu acho que fica mais didático. Olha só. Nós estamos, portanto, exatamente nesse ponto aqui. Isso, quero fazer uma... Aqui, ó. Na fase inicial ou de cumprimento voluntário. Né? Nós deferimos ao nosso devedor, ao nosso executado, um prazo de 15 dias para ele fazer o cumprimento voluntário, não é espontâneo. Tá? Risquem isso aqui. Cumprimento voluntário da obrigação, que difere do cumprimento espontâneo do artigo 526. Depois, se ele não fizer o pagamento voluntário nesse prazo de 15 dias, tá? O que vai acontecer? Vai se somar ao valor do cumprimento de sentença 10% de principal e vai se acrescer também a esse valor uma verba honorária de 10% sobre o valor da dívida, né? Que vai corresponder a uma titularidade diversa. Então, lembra que eu disse para vocês na aula passada, não é correto nós dizermos que o incumprimento voluntário da obrigação, ou seja, ele não ter cumprido naquele prazo de 15 dias, não ter realizado o depósito, acarreta um aumento de 20% na dívida. Não é isso que acontece. Acarreta uma verba de 10% honorária, né, que tem um titular diverso, que é o advogado, o patrono da parte exequente, e um acréscimo de 10%, sim. Lembrem que eu disse para vocês que esse parágrafo 1º do 523 é um exemplo perfeito de norma premial. Né? É um exemplo perfeito de norma premial. Exatamente o tipo de norma premial que o Norberto Bobbio trabalha naquele livrinho dele da estrutura-função. Tá? Então,
o parágrafo 1º, quando ele incentiva esse comportamento de pagamento voluntário da obrigação decorrente da sentença, ele está fazendo um movimento de premiar a parte executada com um desconto, entre aspas, de 10% no principal e de uma verba honorária de 10% para fazer o pagamento dentro desse prazo de 15 dias. Nós também dissemos na aula passada que essa intimação do parágrafo 1º do artigo 523 é uma intimação do tipo dúplice, ou uma intimação que deflagra. Ela é única, ela é uma intimação única, mas deflagra ao mesmo tempo a subsequência de 2 prazos sucessivos de 15 dias úteis. Tá? Vocês estão carecas de saber que os prazos no CPC de 15 são contados em dias úteis. Então, ela deflagra, essa intimação do 523, parágrafo 1º, ela deflagra uma subsequência de 2 prazos sucessivos de 15 dias. O primeiro, para esse pagamento aqui da fase inicial, ou de cumprimento voluntário, e o segundo prazo de 15 dias é o prazo para impugnação ou cumprimento de sentença. Muito bem. Como que tem que ser esse requerimento de cumprimento de sentença que eu lembro que a gente também comentou sobre isso na aula passada. O cumprimento de sentença não pode se iniciar de ofício, tá? Ele precisa estar submetido ao princípio da demanda, o que quer dizer, então, que ele depende de requerimento, tá? Ele depende de requerimento. Esse requerimento para o cumprimento de sentença, ele tanto pode se dar pelo credor como pelo devedor, tá? Então, o devedor ele também pode iniciar o cumprimento de sentença, nós já vamos ver de que forma. O devedor também pode iniciar o cumprimento de sentença. Tá? Eu sei que, via de regra geral, grosso modo, 99,9% das situações de cumprimento de sentença iniciam pelo credor. É o padrão, obviamente, mas nada impede que o devedor, tá, ele inicie o cumprimento de sentença para fazer o pagamento espontâneo do artigo 526. Tá? A gente vai ver logo agora na sequência. Então, esse requerimento de cumprimento de sentença, eu disse a vocês na aula passada que esse requerimento ele precisa atender a algumas determinadas exigências que estão ali no artigo 524 do Código de Processo Civil. Além de atender aos requerimentos às exigências de uma petição inicial, do 319, o nosso requerimento de cumprimento de sentença precisa atender com algumas situações que o 524 enumera. Tá? E eu coloquei aqui nesse item 2, ó, como ele tem que ser. Ele tem que ter o nome completo, o CPF ou o CNPJ do exequente e do executado. Tá? Importantíssimo aqui o item 2. Os parâmetros utilizados para o cálculo da quantia executada. Então, cumprimento de sentença, a gente já passou, se necessário, era pela liquidação de sentença. Se não era necessário a liquidação, que com simples cálculo nós conseguimos fazer o nosso cálculo, iniciar o cumprimento de sentença de forma líquida, já fizemos o cálculo. Então, o nosso requerimento de cumprimento de sentença, ele tem que trazer quais foram os parâmetros que nós utilizamos. E isso quer dizer principal, parcelas, índice de correção monetária, né? Qual o índice, qual o termo inicial, qual o termo final, qual o percentual de juros de mora, quando começa os juros de mora, quando termina os juros de mora. Tá? Por que isso, gente? Por uma razão muito simples. Né? Porque se nós mexermos com o índice de correção monetária, se nós mexermos com o percentual de juros de mora, se nós mexermos com o termo inicial ou com o termo final deles,
Nós aumentamos ou nós diminuímos o nosso cálculo, né? Então, pense no seguinte, se eu troco hoje, se eu faço uma simples troca hoje de índice de correção monetária saindo, vamos lá, do INPC para o IGPM, nossa, eu tenho uma diferença estratosférica em termos de cálculo, em termos de índice. Por quê? Porque a gente sabe que o IGPM, de novembro, outubro do ano passado para cá, ele está girando em quase 2% ao mês. Não há nenhum investimento dos investimentos ordinários que pague hoje esse rendimento, né? E a correção monetária, nós sabemos que a correção monetária ela é uma remuneração para não perder o poder aquisitivo. Ela não remunera, ela não faz uma remuneração assim do ponto de vista de especulativo, né? Ela faz uma simples manutenção do poder aquisitivo do valor. Bom, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque sempre, e aonde que eu vou encontrar onde está esse índice, que índice eu devo aplicar, se é IGPM, se é INPC, se é o IPCA, onde eu busco essa informação? Ah, é conforme a matéria? Não, isso está no título executivo, tá? Então, é por essa razão que um dos exercícios que eu sempre peço para vocês fazerem, nós vamos fazer, eu acho que na próxima aula, porque antes da prova eu gosto que vocês façam esse tipo de exercício, é interpretar a sentença e extrair da sentença os elementos de cálculo. Tudo isso que está colocado aqui, parâmetro disso, parâmetro daquilo, juro de mora, prazo, termo inicial, termo final, todas essas circunstâncias, elas dizem respeito ao que nós chamamos de elementos de cálculo. Ah, mas como é que eu sei onde é que eles estão na sentença, professor? Nós precisamos aprender a interpretar a sentença. Tá? É impossível a gente saber como, se a sentença está certa, se a sentença, o cálculo está certo ou se o cálculo está errado, sem saber interpretar a sentença no que diz respeito aos elementos de cálculo. Então, o que vai me dizer qual é o índice de correção monetária? Qual o termo inicial dele e o termo final? Dizendo termo inicial e termo final é quando começa a correção monetária, quando termina a correção monetária, quando começa os juros de mora e quando terminam os juros de mora. Então vamos lá. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma demanda indenizatória por um acidente de trânsito, por exemplo, um atropelamento, um ilícito civil comum, né, que se busca indenização por ele, nós temos matéria sumulada do STJ dizendo exatamente o seguinte, que os juros de mora devem retroceder à data do evento danoso. Então, imagine se o evento danoso foi em 2000, vamos imaginar, nós estamos em 2021, foi em 2018, nós já temos aí a incidência de juro de mora de 1% ao mês desde 2018. Então, nós estamos hoje, pelo menos, vamos imaginar que tenha sido lá em fevereiro, março de 2018, o evento danoso, nós já temos 36% de juros de mora incidido. Se eu jogo isso para a data da citação, e aí vamos imaginar que a ação foi ajuizada agora, em dezembro de 2020, olha como muda, olha como muda. Eu já perco aí, no mínimo, uns 28%, 29% só de juros de mora sobre o principal. Imagina que o principal seja uma indenização de 50, 100, 150 mil reais. Já dá para calcular. Então, percebem o que nós estamos falando em elementos de cálculo? Eu preciso, com o meu requerimento de cumprimento de sentença, demonstrar onde estão, quais são e onde estão no título os elementos de cálculo. Ou seja, com o meu requerimento de cumprimento de sentença, eu explico os elementos de cálculo que eu apliquei no meu cálculo e mostro onde eles estão no título executivo.
Então, eu vou dizer assim, de forma muito simples, o requerimento de cumprimento de sentença, gente, ele não pode compor mais do que 2 laudas de pedido, já considerando o direcionamento também para uma situação de possível incumprimento voluntário. Tá? Ou seja, não precisa mais do que 2 folhas para você fazer isso. Você vai dizer exatamente o seguinte, quanto aos elementos de cálculo, né? O índice de correção monetária é o IGPM, né? Isso está lá na sentença do evento tal, confirmada pelo acordo do evento tal. O termo inicial é o vencimento de cada parcela, sentença e acórdão confirmam isso, evento tal e evento tal. O termo final é o efetivo pagamento, então é a data do cálculo. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a disposição da sentença do evento tal, confirmado pelo acórdão do evento tal. Se houve modificação, por exemplo, no acórdão, você também refere isso. Imagina que a sentença, por exemplo, tenha determinado a incidência dos juros de mora desde a citação. Você fez recurso de apelação e conseguiu provimento ao teu apelo para que incidisse em juros de mora desde o evento danoso. Então, você, quando está explicando o elemento de cálculo, diz, olha, incide desde o evento danoso pelo provimento da apelação, né, conforme o acórdão do evento tal, passado em julgado em data tal. E aí, então, você vai explicando isso. Explicando os elementos de cálculo, de onde você tirou, onde eles estão, com a reciprocidade, com a identidade do título executivo, você já deixa claro que o teu cálculo, tá? Teu cálculo está certo. Bom, o que mais que eu preciso colocar aqui? Se porventura nós tivermos capitalização de juros, né? Isso é muito comum quando vai haver o cumprimento de sentença de revisional bancária, por exemplo, cumprimento de sentença de ação de cobrança, né? de contrato bancário, enfim, a periodicidade da capitalização. Então, capitalização de juros, né? Que nos contratos bancários é permitida a capitalização mensal, que é o famoso juros sobre juros, né? Então, isso pode também estar... precisamos colocar essa informação. Senão, a capitalização vai ser sempre simples, né? Então, esses dados de elementos de cálculo, nós precisamos já fazer constar da explicação do nosso requerimento de cumprimento de sentença. A mesma circunstância deve acontecer se nós, porventura, tivermos descontos ou pagamentos. Tá? Então, imagine o seguinte, que eu tenho parcelas que são parcelas de dívida que precisam entrar no cálculo, e dessas 15 parcelas já vencidas, imagina que o executado pagou apenas 5 delas. Tá? Ok, os pagamentos realizados também precisam ser corrigidos, então eles também têm que ser identificados no cálculo. Tá? Eles também precisam ser identificados no cálculo. Além disso, é importante que o nosso requerimento de cumprimento de sentença ele também seja único, ou seja, ele compreenda aquelas 2 fases do cumprimento de sentença. Tanto a fase do pagamento voluntário, como uma eventual fase de execução forçada. Por quê? Já indicando bens passíveis de penhora da parte executada. Mas, Leandro, ele não vai ser intimado num primeiro momento para cumprir voluntariamente. Por que eu preciso indicar bens da penhora? Para a gente ganhar tempo, para nós ganharmos tempo. Então, sempre é importante, quando nós estamos fazendo um requerimento de cumprimento de sentença, sempre é bastante importante que a gente consiga fazer, antes disso, uma pesquisa de bens. Uma pesquisa de bens. E esse tipo de pesquisa de bens, ela custa, lógico, né? Imagina que se a gente pegar uma pesquisa muito simples, muito perfunctória, cartório de registro de imóveis, CRVA, enfim, ele já tem aí um custo. E eu explicava para vocês também na aula passada que nós hoje temos vários softwares de inteligência artificial, alguns, outros só de machine learning, enfim, de automação,
de busca de bens também. Tá? Bom, isso é interessante que seja feito, né? É interessante que seja feito antes do cumprimento de sentença. Por quê? Para que a gente já saiba direcionar o nosso requerimento de penhora e ganhar tempo. E lembra que eu disse para vocês na aula passada que ganhar tempo no cumprimento de sentença significa você fazer penhora antes. E penhora nada mais é do que direito de preferência sobre o produto da arrematação. Então, quando você faz a penhora em primeiro grau, a penhora, a primeira penhora sobre um determinado bem, né, a penhora mais antiga, não é? E é interessante a gente observar o seguinte na penhora, a gente vai ver isso com calma depois, mas não é a data da penhora, galera, é a data do registro da penhora. Por isso que não adianta você ficar com uma certidão de registro de penhora empenhada lá no teu escritório, sem mandar a cartório, porque se o sujeito que fez a terceira penhora na ordem registra por primeiro, é aquela que está lá registrada por primeiro que vai ter a preferência no produto da arrematação, que vai ser a penhora de primeiro grau. Tá? Então, sempre quando nós estivermos falando em penhora, o que vale é a data do registro da penhora, não a data da penhora, né, certificada pelo oficial de justiça nos autos da execução do cumprimento de sentença. Então, pode ser que a nossa penhora seja a primeira, feita, por exemplo, lá em 2019, mas que ainda não foi levada a registro no CRI. Já imaginou isso? E alguém que fez a penhora final de 2020 já registrou essa penhora. Então, essa penhora registrada em primeiro lugar é que vai ser a P1. Tá? Essa penhora que vai ser a penhora em grau 1. A primeira penhora que vai ter a preferência no produto da arrematação. Então, ganhar tempo no cumprimento de sentença ou na execução significa você colocar a mão na grana antes. Só isso. E penhora nada mais é do que direito de preferência no produto da arrematação. Invariavelmente, a gente vai ter concurso de credores nos nossos cumprimentos de sentença ou na execução do título executivo extrajudicial. Tá? Isso, concurso de credores quer dizer o quê? Olha, eu posso ter preferência, eu estou aqui levando um bem a leilão, quando de repente peticiona nos autos um outro credor pedindo preferência naquele produto da arrematação, ou porque tem uma penhora anterior, ou porque tem o crédito privilegiado. Bom, e aí se instala o que nós chamamos de concurso de credores, que busca dirimir, em outras palavras, de forma bem simples, quem vai colocar a mão na grana primeiro, quem tem preferência no produto da arrematação. Se não se tratar de um credor preferencial, do tipo fisco, credor trabalhista, enfim, nós trabalhamos com a anterioridade da penhora. Por isso que o nosso requerimento de cumprimento de sentença, sempre que possível, ele tem que ser precedido de uma pesquisa de bens, justamente para que nós já indiquemos um bem determinado, certo, para receber a nossa penhora. Sempre que possível, desembaraçado, ou seja, limpo, né? Limpo, que não tenha outras penhoras para receber a nossa penhora. Então, a gente sempre vai tentar olhar para isso. Tirando alguém que, porventura, já estagie no cartório de registro de imóveis, ou então em algum órgão, vocês já trabalharam com matrículas do registro de imóveis? Sabem reconhecer um registro de penhora, uma matrícula? Sabem reconhecer uma anotação, uma prenotação de penhora? Já viram isso em alguma oportunidade? Eu vou tentar trazer algumas coisas, então, para a gente olhar para isso e mostrar para vocês como que se enxerga isso nas matrículas, tá? Porque é importante que vocês consigam ver como isso acontece. Tá? Então, se vocês não tiveram, eu vou tentar conseguir algumas ali no Nujur, de algum processo digitalizado físico, para a gente olhar para isso.
A matrícula do registro de imóveis, porque como que a gente percebe quando a gente, o próximo momento aqui, o nosso requerimento de cumprimento de sentença vai ser a penhora, assim, quando a gente começar a falar, passou da impugnação, depois a gente já vai passar para a penhora. Aí vai ter uma aula em que eu vou trabalhar isso com vocês especificamente, como reconhecer uma penhora, como fazer uma penhora, como fazer busca de bens fora de registro de imóveis também, alguns expedientes a gente pode olhar, porque é importante vocês saberem que hoje, século XXI, processo civil pós-pandemia, ainda antes da pandemia, mas dificilmente nós vamos retornar a patamares anteriores de processo civil, né? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, não foi só o ensino jurídico e aprendizagem que teve que andar 10 anos em um, né, de 2020 para cá. Então, também o processo precisou fazer isso. Então, o advogado que não quis ficar com seus processos parados muito tempo, o que ele teve que fazer agora na pandemia? Correr, pegar o processo físico, digitalizar, levar de volta para o cartório e pedir para ele ser incluído no EPROC, para que o processo dele pudesse continuar andando. Porque hoje mesmo, né? Se nós pegarmos agora, hoje, em 13 de abril, nós estamos com bandeira preta, com protocolo de bandeira preta, protocolo de bandeira vermelha, ok, mas os processos físicos não estão andando, né? Os processos eletrônicos, sim, os físicos, não. Ah, mas eu só tenho processo físico. Então, vai receber honorários enquanto tiver bandeira preta, meu filho. Como é que é o negócio? Então, perceberam que a virtualização do processo judicial, ela também andou 10 anos em um. Ou então, o teu processo não anda, né? Eu tive processos aqui de 28, 29 volumes que a gente teve que digitalizar nesse período, porque senão não ia andar, não. Ia ficar paradinho, né? Ah, mas tu digitalizou um por um, não, dei uma sorte danada, que quando o resto foi para o STJ, o STJ fez a virtualização, então grande parte eu peguei de lá, tá? Mas imagina um processo, todos os processos que você tinha físicos, você tem que fazer esse movimento, senão ele vai parar, né? O bem da vida que o teu cliente está esperando vai parar, os teus honorários vão ficar parados. Então, a necessidade de nós também, enquanto advogados, o cartório judicial, enquanto serventia, está preparado para isso que vai vir. E quando a gente está falando em busca de bens, tá, nós temos que esquecer que busca de bens em processo executivo, em cumprimento de sentença ou em execução de título extrajudicial, queira dizer apenas e exclusivamente cartório de registro de imóveis, Bacen-Jude e CRVA. É muito mais do que isso. E, aliás, nesse universo pequeno, CRI da comarca do executado, né? CRVA e Bacen-Jude já não se pega quase nada. Professor, por quê? Porque os executados aprenderam. Não, Bacen-Jude, sim. Né? Todo bom devedor que se preze, todo bom executado contumaz, ele sabe que ele não pode lidar com dinheiro de conta corrente em estabelecimento bancário. Né? E isso é normal, isso é absolutamente normal. Ou a gente vai acreditar que, pelo princípio da cooperação ali do artigo 7º, o executado tem que deixar dinheiro em conta para que o exequente possa fazer penhora Bacen-Jude? Claro que não. Então, a sofisticação da forma de busca de bens é algo que a gente também precisa fazer. Tá? E a minha aposta na nossa disciplina é tentar mostrar para vocês como isso acontece. Muitos desses elementos, muitos desses softwares, muitos desses programas, muitos desses serviços são pagos. Né? Agora, se o teu nicho de mercado, enquanto escritório, enquanto profissional, é a recuperação de crédito, vale muito a pena você manter um desses serviços pagos. Por quê?
porque você consegue chegar na frente, você consegue, por exemplo, imagina que teu executado é uma pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica que não tem bens no nome dela, uma pessoa jurídica, imagina que seja um restaurante, por exemplo, tá? Não tem bens no nome, ou seja, o prédio em que ele está sediado não está no nome dele, a matrícula, né, no CRI não é na pessoa jurídica, foi tentado um bacenjude, não se encontrou nada, não existe nenhum automóvel, veículo, no nome dessa pessoa jurídica. Tentamos buscar no Poder Judiciário um processo que ela fosse exequente, né, ou autora, para fazer penhora no rosto dos autos, não se encontrou nada, apenas execuções em que essa pessoa jurídica é executada, ou ré. Tentamos fazer penhora de cotas, que ela, porventura, essa pessoa jurídica pudesse ter em outras pessoas jurídicas, enfim, também não foi encontrado nada. E agora? Vamos suspender a execução? Calma. Esses serviços pagos, eles conseguem pegar, por exemplo, eventuais rendimentos ou eventuais recebimentos que essa pessoa jurídica tem de fintechs. O que é fintech, professor? Fintech, por exemplo, é Nubank. Fintech é, como é que é aquele outro serviço de maquininha de verdinho? Stone. Já viram essa maquininha verdinha? A Stone é fintech. Os pagamentos, Mercado Pago, os pagamentos que essas fintechs fazem para esses restaurantes, ela passa o cartão, a fintech vai fazendo os pagamentos para o restaurante. Isso é encontrável por alguns softwares, desses softwares que buscam esses pagamentos. Tá? Então, percebam o seguinte, nós precisamos evoluir também na forma de perseguição e recuperação do crédito. Mas o que isso tem a ver com o nosso requerimento, professor? Se eu consigo indicar isso desde já, eu saio na frente de todos os outros credores do meu executado. E isso, tempo na frente, no cumprimento de sentença ou na execução do título extrajudicial, galera, é tempo que você vai colocar a mão na grana antes de todo mundo. Então, o Código de Processo Civil de 15, ele rompeu com uma histórica complacência que se tinha com o devedor, com o executado. Fez isso em vários momentos. Hoje, nós podemos dizer que a recuperação de crédito ela é muito, muito, muito próxima, tecnologicamente, né, do exequente, porque não apenas o código fez movimentos nesse sentido, de protestar a sentença, negativar o executado, uma série de situações que a gente vai ver na sequência, como também permite, né, que esses outros movimentos tecnológicos, de tecnologia de informação e comunicação, também a gente consiga operar dentro do cumprimento de sentença. Tá? E aí você vai dizer assim, professor, mas espera aí, eventualmente um desses recebimentos pode ser empenhorado. Bom, é problema do executado deduzir empenhorabilidade em impugnação ao cumprimento de sentença. Não é problema do exequente, não é problema do exequente ou do advogado do exequente perquirir por impenhorabilidade de ativo da parte executada. O que o exequente tem que fazer é descobrir e pedir penhora. Tá? Descobrir e pedir penhora. A alegação de impenhorabilidade é um outro momento que tem forma própria, tem contraditório eventual, ou seja, pode ser que o executado nem venha fazer esse contraditório. Tá? Então, a nossa tarefa, enquanto advogado do exequente, na formação do requerimento de cumprimento de sentença, é uma só: descobrir bens, tá? E indicá-los a penhora. De mais a mais, se for um bem flagrantemente impenhorável, o pedido vai ser indeferido. Tá? Percebe, então, como
Mas tu está falando disso, Leandro, logo no requerimento de cumprimento de sentença. Tu não está falando disso lá na frente. Exatamente. Exatamente para que a gente consiga ganhar tempo. Ganhando tempo, a gente consegue colocar a mão na grana antes. Tá? Então, essa indicação dos bens passíveis de penhora, que o 524, inciso 7, pede, ela é crucial para o exequente, porque ela vai pensar que você vai fazer de forma muito simples lá no dispositivo da tua... Acho legal, porque eu também divido a petição, o requerimento nas três partes, nos três elementos estruturais da sentença, né? Relatório, fundamentação e dispositivo. Então, lá na parte dispositiva do nosso requerimento, lá no final, a gente vai fazer um pedido que é um pedido sucessivo, né? Você vai dizer assim, olha, para a hipótese de o executado não cumprir voluntariamente com um depósito de prazo de 15 dias, desde já indicam-se os seguintes bens a penhora. Começa a descer os pedidos de penhora. Tá? O que mais? Se for o caso, o nosso requerimento de intimação, o nosso requerimento de cumprimento de sentença também tem que pedir intimação de terceiros. Que terceiros são esses? Por exemplo, eu posso ter aqui, imagina que eu vou fazer o pedido de penhora de um veículo que está alienado. Então, eu preciso pedir intimação do terceiro, que é quem tem alienação fiduciária daquele veículo. Tá? Então, se eu vou fazer o pedido de penhora também, imagina que pode se tratar o executado, se nós estivermos pedindo, por exemplo, a penhora de um bem imóvel, né, do executado, e se o executado é casado, nós também temos que pedir intimação do cônjuge para que seja intimado, para que ele eventualmente resguarde uma ameação. Então, aqui no 7, esses sujeitos indicados no 799, combinado com 804 e 889, nós temos essas figuras dos terceiros intervenientes, que precisam vir para a execução como intimados, justamente para que depois, lá na frente, não se alegue uma nulidade na penhora, uma circunstância de que alguém deveria ter sido intimado e não foi. Tá? Tudo que a gente puder fazer para ganhar tempo, tudo que se puder fazer para que depois não se precise voltar atrás, corrigindo passos, é importante fazer. Tá? E se eu não sei de nenhum bem, bom, aí posso pedir um Bacenjude desde já, professor? Claro, o Bacenjude hoje é um dos principais pedidos de penhora que se faz, tá? E o Bacenjude, ele vem ficando cada vez melhor, ou seja, mais operacionalizável, mais detalhado, né? Então, se tem expectativa, por exemplo, no novo regulamento do Bacenjude, 4.0, se tem expectativa, por exemplo, de que ele possa detalhar investimentos, de que possa detalhar tipo de, de rendimento, uma série de circunstâncias que previne eventuais alegações de impenhorabilidade. Tá? Mas o lugar de fazer tudo isso é aqui no requerimento de cumprimento de sentença. Tá? Professor, mas eu não posso ir fazendo esses pedidos ou dividindo essas situações que tu mencionou agora dentro do cumprimento de sentença? Pode. Então, você pode tranquilamente também fazer um requerimento de sentença, que seja um requerimento pedindo unicamente a intimação da parte executada para fazer o pagamento voluntário. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, então, se ele não fizer o pagamento voluntário, você vai ser intimado para dizer o que fazer. E se você já disse o que fazer nessa hipótese, você economiza uma intimação. Se nós estivermos falando de um processo eletrônico, ok, tudo bem. Um vai e vem de intimação como esse, tá? Acontece aí em que? Em um mês e pouco. Se a gente estiver falando de um processo físico, né, de uma vara civil, por exemplo, que tem 12, 13, 14 mil processos, um vai e vem de intimação desses quer dizer 6, 7 meses. Então, é economia de tempo. Né? Então, eu posso particionar esses momentos também? Posso, sem nenhum tipo de problema, mas isso pode dizer respeito a um ganho de tempo ou uma perda de tempo de
muito tempo dentro do processo. Tá? E aí, o que acontece, então, depois desse requerimento, tá? Desse requerimento de cumprimento de sentença? Feito o requerimento de cumprimento de sentença, deixa eu terminar o meu mate. Feito o requerimento de cumprimento de sentença, o que acontece a partir de agora, o que se sucede aqui, é a intimação do executado para que ele faça o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Tá? Interessante observar o seguinte, gente. Tá? Aqui chega ao fim o nosso arquivo e começa outro. Interessante observar o seguinte. O requerimento de cumprimento de sentença, ele deflagra o início, tá? Disso que a gente chama do cumprimento de sentença de natureza civil do título executivo judicial. Então, o nosso cumprimento de sentença começa, tá, pelo requerimento de cumprimento. Lembre que se for uma sentença lá do 515.6 a 9, penal condenatória, arbitral, estrangeira com homologação do STJ ou decisão interlocutória estrangeira com exequatur do STJ, né? Nós temos, então, não requerimento de cumprimento de sentença e petição, e aí sim, petição inicial de cumprimento de sentença. O nosso cumprimento de sentença inicia por esse requerimento ou petição inicial. É interessante construir esse requerimento, tá? E eu vou querer que vocês façam esse movimento ou antes da prova ou na prova, tá? Ah, para ferrar com a gente. Não, é para vocês saberem fazer. Vocês precisam saber fazer isso. É mais importante, às vezes, do que saber a teoria, ou o que a teoria medir sobre isso, o que o código fala sobre aquilo, qual é a norma, é saber o que fazer. O grande problema, eu sempre digo no processo civil, não são os modelos, não é o como fazer. O como fazer todo mundo sabe. Você abre um livro de bons modelos de processo civil e direito civil, você tem ali o que você precisa. Muito bem feito. Então, o como fazer não é problema. O que você precisa saber é o que fazer. O que fazer. E o que fazer é o que vai te dizer se tu vai conseguir mais tempo no processo, menos tempo no processo, se você vai chegar na grana antes do que os outros ou depois. Porque ser lerdo no cumprimento de sentença na execução pode não ter impacto nenhum, mas também pode fazer com que você tenha que chegar para o teu cliente e dizer, olha, a gente vai ter que pedir a suspensão da nossa execução, porque não há mais nada a se tirar do executado. Ah, não, mas eu sei que fulano de tal conseguiu fazer a pena. Pois é, mas a gente chegou tarde nesse meio. Tá? Então, percebam o seguinte, é absolutamente, para mim, na minha avaliação, é muito mais importante que vocês saibam reconhecer, por exemplo, uma sentença, de onde tirar os elementos de cálculo, fazer um requerimento de cumprimento de sentença, construir um requerimento de cumprimento de sentença, do que simplesmente saber o que tem que fazer. Então, o que a gente vai... Por isso que eu estou dizendo assim, a gente vai fazer, ou na próxima aula, ou então, geralmente eu fazia isso na aula física, eu fazia isso em grupo. Tá? A gente pegava lá 3, 4, 5 situações e construía. Desde que a gente veio para o online, eu tenho pedido isso em prova, então, que é você fazer o cumprimento de sentença, construir o requerimento de cumprimento de sentença, com base em elementos de cálculo e tudo mais, a serem retirados da sentença, a partir da situação específica. Tá? Então, por exemplo, no semestre passado, a prova foi construir o requerimento de cumprimento de sentença a partir de uma sentença que eu passei. Então, você precisava tirar os elementos de cálculo, fazer um cálculo, né, e construir o requerimento, explicando isso tudo. Né, como se fosse exatamente um requerimento de cumprimento de sentença.
Eu, inclusive, no semestre passado, não fiz a prova com o tempo aqui no AVA contando a prova. Eu dei prazo para fazer, então coloquei uma tarefa no AVA e os alunos faziam. Foi uma experiência boa porque as construções vieram bem mais bem feitas, mais bem acabadas, mais sofisticadas, tá? E o que isso impacta? Por um lado, foi legal porque eu vi os meus alunos produzindo mais e melhor. Então, o aluno conseguiu ter tempo para olhar. Claro que isso com consulta, né, gente? É claro que isso é com consulta, eu não tenho como aferir de vocês a não consulta, né, nesse universo online. Eu não tenho como dizer, olha, gente, não busquem material. Então, eu prefiro dizer, podem buscar e aumentar a régua da correção. Então, eu tive requerimentos mais bem acabados, mais sofisticados, melhores. E, por um lado, isso para mim estava ok. Estava qualificando a forma como o meu aluno estava buscando conhecimento e como ele estava construindo as coisas. Acontece que, por um outro lado, o meu aluno daí não faz aquele movimento de ter que responder ou construir alguma coisa em X tempo. E ontem, quando eu estava corrigindo algumas questões do simulado, do ENAD, eu percebi essa dificuldade que quem fez o simulado teve de responder as questões discursivas em 13 minutos. Tá? Então, a partir do momento em que eu abro a minha prova para o aluno ser mais sofisticado, pesquisar e fazer uma coisa mais completa, que vai ajudar ele lá na frente, quando ele estiver fazendo a situação concreta dele na vida profissional. Por outro lado, eu tiro do meu aluno o aprendizado e ensinamento sobre responder uma coisa mais complexa em X tempo. Tá? Então, eu achei que tinha encontrado a solução para o online, né, que era justamente fazer a prova na forma de tarefa no AVA, mas aí ontem, corrigindo as questões do simulado do ENAD, eu percebi que os nossos alunos não estão preparados para fazer, ou não conseguiram, pelo menos no simulado, responder uma questão mais complexa, discursiva, com o cronômetro contando para baixo. Tá? E aí eu acho que a gente também perde um pouco, porque então aquele meu aluno que vai querer o concurso, que vai estar mais direcionado para outra área, ele também perde uma forma de aprendizado. Mas até a prova, a gente vai construir isso. Tá? Eu vou raciocinar, vou pensar o que fazer, em como fazer, e até a prova eu comunico isso para vocês. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, geralmente, o que eu quero de vocês como cumprimento de sentença, nesse primeiro momento, é que vocês saibam fazer o requerimento. Tá? Então, um requerimento bem feito, um requerimento interpretando a sentença com correção. Então, eu pegava, ou eu montava uma sentença, ou então eu buscava uma sentença bem específica, bem, assim, fácil de identificar as coisas, algumas mais complexas, mas com os elementos ali, e vocês construíam. Tá? Mas aí... Oi? Eu queria, aproveitando que o senhor está falando sobre esse assunto, queria fazer um comentário. Já que o Fazem. senhor falou que vai pensar sobre isso até a prova, O eu senhor está tive a no céu, experiência Anderson. de fazer, eu tive a experiência de fazer prova com tempo, e assim, tipo, nós tínhamos um tempo muito curto para responder cada questão, e eram questões muito complexas, sabe? Então, foi uma experiência, acho que pior ainda do que fazer uma prova sem tempo, sabe? Claro, tipo, eu acho que nem 8 nem 80, sabe? Uhum. Porque aí nós tínhamos tempo,
foi agora durante a pandemia, nós tínhamos tempo para responder cada questão. Então, também tinha a questão da ansiedade, tipo, de nós estar ali respondendo a questão e o reloginho correndo, e era um tempo muito curto. Então, tipo, o professor era uma resposta óbvia porque ele tinha falado isso em aula, mas até a gente desenvolver aquela coisa na cabeça, assim, foi horrível. Foi, assim, acho que os meus colegas que fizeram essa matéria junto comigo sabem do que eu estou falando, e eu já ouvi outras pessoas reclamando disso também. Então, só porque o senhor tocou nesse assunto, eu queria comentar, e como o senhor falou que até a data da prova o senhor vai pensar em como vai fazer isso, eu queria deixar esse comentário de que, assim, de colocar tempo por questão, assim, é muito desesperador, é uma situação horrível. Eu te confesso o seguinte, né? Eu não fiz esse tipo de prova, tá? Desde 2020/1, eu não fiz esse tipo de prova. Nenhuma. Aliás, eu não fiz prova desde 2020/1. Eu fiz tarefa no AVA valendo a nota da G1 e tarefa no AVA valendo a nota da G2. E aí, o que eu preferi fazer? Porque, deixa eu pensar assim, no 2020/1, lá quando a gente voltou em 25 de março, lá, eu estava dando 3 disciplinas, o administrativo, Nossa, eu estava dando muitas disciplinas, eu estava dando agrário, responsabilidade civil, um monte de coisa, porque era meu primeiro semestre de doutorado e eu precisei trocar umas matérias. No 2020/2, eu dei os laboratórios do estágio 3, módulo 3. E aí eu estava trabalhando com o 10º só, e aí eu consegui fazer outras coisas, né? Com o 10º eu consegui jogar com eles outras atividades, enfim, a gente ali no laboratório, a gente trabalhou várias circunstâncias na improbidade administrativa, que era o laboratório de improbidade, e o laboratório de precedentes vinculantes no processo civil. Então a gente fez, ali a gente conseguiu voar muito alto, porque era o 10º, porque... E aí eu também trabalhei com eles outras atividades que não foram provas. Eu nunca fiz prova no modelo reloginho. Eu vou confessar para vocês, por uma razão muito simples. Eu não consegui entender a dinâmica daquele tipo de prova e eu não consegui entender onde que aquilo não tinha conseguido entender, aonde que aquilo preparava vocês para alguma coisa, tá? Então, eu confesso para vocês o seguinte, quando começou essa história aí do online e tal, a aula síncrona, eu fiquei pensando, se a avaliação é desse tipo, a solução que a gente tem é esse tipo de avaliação de AVA, com tempo contando, pô, não sei se o futuro da educação é esse mesmo, tá? Porque eu não conseguia perceber onde que isso preparava. Ontem, quando eu fui corrigir as questões do simulado do ENAD, e projetando que possivelmente o ENAD vai ser no formato online, que daqui a pouco o exame da ordem venha para um formato online. Bom, aí eu comecei a perceber que a gente também então tem que pensar num tipo de preparo para esse tipo de prova. Tá? Como tu disse, é desesperador fazer a questão com o cronômetro contando para baixo, na contagem regressiva. Então, eu nunca fiz prova desse tipo, tá? Porque eu achei que não tinha didática, isso, que, enfim, era uma pressão a mais sobre o aluno e também sobre o professor, porque, afinal de contas, né, tu tem que preparar a questão nesse sentido, você precisa, né, é toda uma circunstância diferente. E aí eu fiz tarefas no AVA. Tá? Eu não estou dizendo que eu vou deixar de fazer tarefa no AVA por causa da correção que eu fiz ontem. E, aliás, a correção que eu fiz ontem, as questões eram muito bem elaboradas, as questões que a Numberstalk preparou eram legais, eram boas, e as respostas não foram de todo ruim, né? Então, sei lá, se eu pudesse fazer aí das 45 questões que eu corrigi, talvez uma média, a gente ficaria aí em 6, por aí, não seria de todo ruim. Mas, o que eu percebi? Eu percebi que o aluno... E eu fico me colocando no lugar de vocês, por exemplo, se hoje eu estivesse fazendo a graduação, não é uma coisa fácil você ter que estratificar o teu raciocínio nas objetivas em 3 minutos e nas discursivas em 13. Tá? E olha que o ENAD são apenas 45 questões objetivas e 6 discursivas, o exame da ordem é muito mais. Tá? Então, talvez a gente deva raciocinar sobre isso.
Prof, Professor, é que uma sugestão seria, tipo assim, em vez de fazer a prova e deixar a gente apavorada, você poderia tipo, fazer algum trabalho com o tempo de questão. E daí o trabalho valeria menos, porque, tipo assim, na prova a gente acabaria se prejudicando por conta da ansiedade. Eu não sei, tipo assim, se meus colegas concordariam, mas eu seria a favor de, tipo, a gente praticar através de trabalhos e atividades extras, e não na prova especificamente. Entendi. Prof, eu acho que, tipo, a ideia da Natasha é válida. E, assim, o que eu penso, eu acho que a questão do tempo em si, no geral, não é o problema. O problema é que a gente ficou traumatizado que, por exemplo, nós tínhamos 40 minutos para resolver 15, 20 questões. Então, tipo, é o tempo muito apertado, sabe? Que geralmente, por exemplo, na aula presencial, nós tínhamos 3, 4 horas para responder as questões. Então, a gente tinha um tempo, digamos assim, mas não era um tempo ali calculado. Tu tem 5 minutos para resolver cada questão, abaixa a cabeça e faz, sabe? Tipo, acho que foi mais essa questão do tempo apertado que desesperou a gente, entendeu? Uhum, entendi. Bom, a questão do tempo, né, deixa eu dizer uma coisa para vocês assim que é bem específica. A questão do tempo para fazer as questões, tá? Isso é uma coisa que eu estou tentando. O Yuri já vinha tentando fazer isso. Nós já vínhamos tentando fazer isso no NDE. Então não sou eu que estou tentando descobrir a roda nesse sentido. O Yuri já vinha querendo implementar de vocês terem provas mais trabalhosas em mais tempo, tá? Também para preparar vocês para provas do tipo ENAD e do tipo exame da ordem. Agora, uma das coisas que eu quis fazer, e nós começamos a fazer, é colocar essa estrutura de prova desde o primeiro semestre. Então, nós estamos começando com isso nesse semestre. Tá? Justamente para não acontecer isso que está acontecendo agora com vocês. Aqui também a gente tem que imaginar que mudou muita coisa, né? E aquilo que eu disse antes é verdadeiro. A gente teve que andar 5, 10 anos em um ano. E fazer essa adaptação, fazer isso acontecer. Então, quando tu diz assim, 40 minutos para resolver 20 questões, e nós tínhamos na sala de aula 3 horas, tá? Eu acho legal tu ter uma prova de, por exemplo, 2 horas para fazer. Perfeito, 2 horas e meia, porque você precisa pensar sobre o que você está fazendo. Né? Agora, vamos fazer assim, vamos amadurecer essa ideia, porque assim, tudo que a gente tem para fazer na nossa matéria são coisas muito simples. Tá? A gente não tem aqui nenhuma complexidade maior, como nós tínhamos lá no administrativo, por exemplo, que era uma complexidade mais teórica da lei de licitações, da improbidade administrativa. Não, aqui a gente tem os nossos problemas no processo civil 3, eles são eminentemente práticos. Tá? Alguma coisa de tese jurídica, mas eminentemente práticos, ou seja, o que eu vou pedir de penhora, quais são os elementos de cálculo, ok? Então é muito simples. O que eu preciso que vocês façam? São duas coisas mais importantes e uma terceira que é mais acessória. A primeira, mais importante, é que vocês consigam interpretar bem uma sentença para retirar elementos de cálculo. Essa é a primeira coisa mais importante. Por quê? Porque isso norteia o teu requerimento de cumprimento de sentença. Isso, uma boa interpretação da sentença, te norteia também lá na impugnação ao cumprimento de sentença, você saber se o cumprimento que o exequente veiculou tem excesso de execução ou não. Né? Então, a primeira circunstância importante é saber interpretar a sentença para retirar elementos de cálculo. A segunda é montar o requerimento com base nisso, ou montar a impugnação ao cumprimento de sentença com base nisso. Então, imagina se tu verifica já, bateu o olho na sentença e no requerimento da parte exequente, você viu que tem excesso de execução ali. Bom, então já tem a matéria ali do 525, parágrafo 1º, inciso 4º. Então, você já vai começar, né? Então, conforme a gente vai avançando, essas coisas mais importantes. E a terceira coisa que eu disse para vocês que ela não é tão importante, mas ela é acessória, é conseguir alinhar a essas circunstâncias as empenhorabilidades. Tá? Porque então a gente vai buscar no 833 tudo o que possivelmente seja empenhorável. Né?
Então, primeiro raciocínio mais importante, interpretar a sentença para extrair elementos de cálculo. Segundo, montar o requerimento de cumprimento ou a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme uma boa ou uma má interpretação da sentença, e depois caminhar para a impenhorabilidade. Por quê? Porque o cerne do cumprimento de sentença e da execução de título extrajudicial são, primeiro, a fase postulatória, ou seja, formular bem o requerimento ou a impugnação ou os embargos, e a partir dali, a partir disso, a partir dessa fase postulatória, o que nós temos dentro do processo executivo, seja no cumprimento de sentença, seja na execução de título extrajudicial, é basicamente busca por patrimônio expropriado. Tá? Aí, claro que dentro disso eu posso ter um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, dentro disso eu posso ter um incidente de impenhorabilidade, uma alegação de fato superveniente, desculpa, do 525, parágrafo 11, eu posso ter lá na frente um embargo de terceiro, várias circunstâncias podem advir disso. Mas, fundamentalmente, você aprende a fazer cumprimento de sentença, aprendendo a interpretar a sentença. O grande problema que eu tenho nisso é o seguinte: eu não consigo aferir essa circunstância de vocês simplesmente fazendo uma prova com o tempo contando contra. Desculpa, gente. Por que eu não consigo fazer isso? Porque, então, se eu tiver que colocar tempo para você olhar para a sentença e encontrar lá os elementos de cálculo, você vai fazer esse tipo de movimentação? Não. E aí vai contra o que eu quero produzir com vocês. O que eu quero produzir com vocês é que vocês tenham o tempo necessário para olhar para o título executivo judicial, para a sentença, encontrar o elemento de cálculo, saber identificar o elemento de cálculo, descer a minúcia de olhar por que então aquele elemento de cálculo naquela sentença retroage a data do evento danoso e na outra sentença ele é fixado a partir da citação. Por que o júri de mora começa a correr a partir do trânsito julgado em outra situação? Então, é por isso que eu disse para vocês que a gente vai ter que montar, até a nossa data da G1, a forma de avaliação que a gente vai construir. Nem que para isso, como a Natasha sugeriu, a gente talvez, sei lá, eu faça então lá na G2, ou então algum trabalho determinado em que a gente consiga então trabalhar essa questão do tempo, de prova com tempo, de não poder voltar, esse tipo de situação que vocês disseram que ficaram aí com um certo trauma. Para mim, para minha disciplina, é muito mais importante que vocês tenham tempo, que vocês aprofundem, mesmo que com consultas, mais diversas coisas, que vocês aprofundem e eu aprofunde na correção. Porque é exatamente isso que eu quero no cumprimento de sentença e na execução. Eu troco a prova, eu troco a forma de avaliação por vocês desenvolverem profundidade e maturidade de análise sobre sentença, acordo. Imagina, por exemplo, assim, vamos pegar um caso que é clássico, que é o que geralmente acontece. Você tem a sentença, depois uma alteração na sentença por um acórdão da apelação, e ainda mais uma alteração no título executivo com um acórdão do recurso especial. Então, desses três provimentos jurisdicionais, sentença, acórdão da apelação, acórdão do RESP, é deles três que você tem que retirar os elementos de cálculo. Uma parte dos elementos está na sentença, outra está no acórdão da apelação e outra está no acórdão do recurso especial. Então, você vai ter que cotejar os três provimentos jurisdicionais para extrair os elementos de cálculo dele. Porque percebam o seguinte, quando eu estou falando de construir o requerimento de cumprimento de sentença, ou quando eu estou dizendo de você analisar o título executivo para tirar os elementos de cálculo e aí saber se o cálculo do exequente está certo ou está errado, eu estou olhando para as duas posições. Então, tanto você vai
precisar saber interpretar a sentença e os outros provimentos para fazer o requerimento de cumprimento certo, como para fazer a impugnação, cumprimento de sentença. E quando eu estou dizendo título executivo, o título executivo, quando eu tenho assim esse tipo de situação, uma parte dos elementos na sentença e depois divididos nos acórdãos dos provimentos, né, subsequentes, eu digo que o título é tudo isso. O título executivo, a gente fala em cumprimento de sentença, mas às vezes os elementos de cálculo vão estar no acórdão, não vão estar na sentença. Imagina uma sentença que foi integralmente revertida, uma sentença que foi modificada, julgou improcedente, por exemplo, o pedido indenizatório. Agora o acórdão da apelação deu provimento ao recurso, né, deu provimento à apelação, e ali estão os elementos de cálculo. Aí eu vou chamar de cumprimento de acórdão? Não, eu chamo de cumprimento de sentença. Eu só preciso saber que os elementos de cálculo não estão na sentença, eles estão no acórdão. E, invariavelmente, isso vai acontecer. Eu vou ter que cotejar a sentença, mais o acórdão da apelação, mais os embargos de declaração da apelação, mais o acórdão do RESP, mais os embargos de declaração no RESP. Tá? Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com 5. Esses dias eu estava fazendo, gente, para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo embargos de declaração, e embargos de declaração, e embargos de declaração em agravo em recurso especial. Ou seja, eram 5 embargos de declaração, eu estava fazendo o 6º. Então, essa sucessão de provimentos jurisdicionais, existem causas que são simples, e aí eu vou ter a sentença, mais o acórdão da apelação, e ali vai estar o meu título. Existem outros que são mais complexos, que eu preciso cotejar 3, 4, 5 provimentos jurisdicionais para saber extrair os elementos de cálculo. É isso que eu preciso que vocês saibam fazer. Tá? Eu não preciso que vocês tentar mostrar para vocês ou ensinar como que é o modelo do requerimento de cumprimento de sentença, porque se vocês abrem o livro da Fernanda Tartucci, tem. Tá? Livro de modelo é o que não falta. Né? Na internet você compra 5.000 petições por R$40. Tem um problema nisso. O problema é saber como fazer o negócio, ou seja, como que eu sei qual é o elemento de cálculo, como que eu pinço os elementos de cálculo, como eu pinço as parcelas, quais são as parcelas do crédito. Como eu sei? Não, preciso saber a sentença, preciso olhar a sentença. Então, talvez, muito provavelmente, a gente faça isso, tá? Que é o que eu vinha fazendo. Mas eu fiquei com um pé atrás, olhando a correção das provas do ENAC. Seja como for, o que eu quero que vocês façam, o que eu preciso que vocês saibam fazer, é encontrar esses elementos e saber operacionalizar esses elementos. Tá? Isso é mais importante para mim do que vocês fazerem prova em tempo. Então, o que a gente vai fazer muito provavelmente é isso. A gente vai provavelmente, porque eu vinha fazendo nos semestres anteriores em processos 3, era trocar a G1 com tempo por tarefa no AVA com uma semana para fazer. Tá? E aí isso, lógico, né? Que então eu trocava também a régua de avaliação, ou seja, sofisticação, né? Profundidade, consulta, doutrina. Tá? Então, todas essas circunstâncias vinham juntas. Acho que nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Acho eu que nós vamos fazer a mesma coisa. E aí, depois, a gente pensa em algum movimento para treinar essa outra situação que também vocês vão ter que se adequar, gente, porque olha só, vocês estão indo para o 8º semestre, então vocês têm formatura de vocês tá lá para provavelmente ser uma formatura presencial, né? Vocês têm essa sorte, né, de estar no 7º e poder pensar nisso. Agora, vocês também vão ter que pensar que para vocês também chega um novo tipo de cenário do ponto de vista de como fazer exame de ordem, ENAD, porque eu não tenho dúvida de que todas essas avaliações vão passar para o online. Tá? Eu não tenho dúvida disso. Tudo isso
Eu Deve estar só entendo, senhor, eu só quis compartilhar justamente porque eu sei que já vieram até me chamar no WhatsApp agora, nesse meio tempo, falando que concordam. Então, eu só quis compartilhar com o senhor porque é uma coisa que eu sei que marcou bastante gente agora durante as aulas online, né? E, mas aí enfim, era só uma coisa que eu queria compartilhar com o senhor para a gente poder adequar, tipo, eu o sei. lado do senhor e o nosso lado também. Mas aí o que que aconteceu? Vocês foram trimal nessa aí, é isso? Tipo, todo mundo foi mal? Oi? Todo mundo foi mal daí nessa aí? Foi trágico assim? Professor, eh, o senhor, não sei, o senhor fez um comentário a respeito das correções das provas do ENAD, eu não tenho conhecimento, mas pelo comentário que o senhor fez, acredito que o pessoal não teria ido tão bem, é isso? É, eu acho que não, Herberto, não é que não tenha ido tão bem. Se eu tivesse que traçar, por exemplo, das 45 que eu corrigi uma média, acho que ficaria em 5,5, 6, isso estaria bom, viu? Eu ficaria Tá. satisfeito com o ENAD assim. Mas o que eu percebi foi o seguinte: como ali estava no final e nas questões discursivas tinha 13 minutos para responder, elas tinham um texto base e outros 3 subtextos ali para interpretar, o pessoal não conseguiu construir uma, uma resposta discursiva com, por exemplo, assim, um encadeamento lógico. Então, isso não por deficiência, tá? Porque as respostas eram boas. Não por deficiência na argumentação, mas na construção com o tempo. Então, o reloginho contando contra, já cansados ali de 3 horas fazendo a prova, por exemplo, 2 horas e meia fazendo a Isso. prova, isso vai tirando o teu poder de estratificar com início, meio e fim uma resposta como era pedida. Então, o que eu aferi na correção que eu tinha ali padrões, né? Eu sempre monto padrões que a gente chama. Eu tenho essa forma de avaliar quando faço prova, que é rubricas. Então, eu faço rubricas. Se o aluno foi na rubrica tal, ele atingiu X patamar de resposta da prova. Essas rubricas tinham, mas elas não estavam encadeadas logicamente, sabe? Por quê? Porque não deu tempo para o aluno concatenar. Vou começar assim, no meio eu vou responder assim e vou finalizar assim. Então, eu acho que é um pequeno ajuste que a gente tem que fazer, na verdade. E eu acho importante preparar vocês também para isso, porque, como eu disse, futuramente, né, as avaliações de MEC, OAB, elas devem vir para esse formato. Tá? E aí não é nem um problema pandêmico, viu? É um problema mesmo que se percebeu o quê? Agora, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá? O MEC tem as avaliações de renovação de reconhecimento de curso, né? Que todas as instituições, o curso é avaliado por um X tempo, depois renova o reconhecimento do curso, né? Os reconhecimentos desse ano vão ser virtuais, porque senão vinham 6 avaliadores do MEC aqui para o Passo Fundo, ficavam em hotel, vinham na INED, a gente recebia, mostrava, e tudo, como isso tudo está virtualizado, hoje nossas aulas estão virtualizadas, os registros acadêmicos virtualizados, o MEC decidiu passar isso para o virtual. Né? Isso vai acontecer com a OAB no exame da ordem, isso vai acontecer com o ENAD do INEP, isso vai acontecer com todos esses instrumentos de avaliação, por quê? Porque é uma economia de recurso público muito grande. Né? Imagina quanto não economiza só em passagem aérea e diária de hotel para os avaliadores. Então, essas coisas vão acontecer, gente. Quanto o OAB não vai economizar, por exemplo, fazendo estratificando um exame na ordem virtual? Isso vai acabar acontecendo, gente. Não tenho dúvida disso. E então esse tipo de prova, com tempo contando, com cronômetro regredindo, a gente vai ter que acabar infelizmente, né? A gente vai ter que acabar se habituando, tá? Mas não achei que foram ruins, não, Heriberto. Pelo contrário, a minha avaliação foi bem positiva. Bem positiva. Professor, eu me refiro a isso tudo porque, lógico, sempre todas as coisas vão ter que ter um início, entendeu? E nós aí estamos sendo protagonistas desses inícios todos aí. Mas a experiência que nós estamos tendo aí, eu particularmente, com essa questão dessas provas com tempo aí,
nós, inclusive a nossa turma aí, como a Ana falou, elas não foram muito boas, né? Nós tivemos problemas com isso, eu particularmente já tive, né? Fui reprovado numa matéria aí. Então, não sei, eu acho que a gente tem que dar uma repensada nisso aí, porque ela pode nos causar problemas, entende, professor? Eu acho que o equilíbrio é a melhor coisa que tem. Eu concordo em tudo que o senhor falou, realmente nós temos que pensar em tudo isso, né? Eu vejo que essa pandemia ela trouxe, não, eu não acho que ela trouxe problemas, enfim, eu acho que ela trouxe coisas para a gente repensar em todos os sentidos, né? Inclusive da nossa vida. E ela está trazendo muitas coisas aí, inclusive para o nosso benefício, né? Mas eu acho que todas as coisas que elas devem ser inovadas, elas devem ir para o lado do equilíbrio, né? Então, se nós tiver que fazer essas provas agora com tempo, não tem problema. Mas elas têm que ver, às vezes, essa coisa da busca, se nós tiver que fazer uma prova com tempo, não tem problema nenhum. Mas eu não posso fazer uma prova com tempo, por exemplo, que nem eu consiga responder a questão, por exemplo. O problema todo nosso é que, além da ansiedade, eu me deparo com uma questão, eu vou responder ela, além de eu não saber responder, eu não vou conseguir achar a resposta em nada do que está ao meu alcance aqui, e nem nada do que eu estudei. Então, aí que está o problema, entende? Porque, às vezes, o professor, ele tem o medo dele, do aluno, encontrar a resposta em algum lugar é tão grande que ele faz uma questão que só ele saiba onde está a resposta. Então, daí não me adianta, entende? Então, vai chegar um caos tão grande que, às vezes, até eu saiba a resposta, mas daí, como o enunciado da questão ele é tão forte, tão pesado, que eu não consigo responder ela em 3, 4, 5 minutos, 10 minutos, entende? E foi o Entendi. que acabou acontecendo. Então, se nós tiver que fazer alguma coisa nesse sentido, teria que ter aí uma busca pelo equilíbrio que seja bom para todos nós, enquanto alunos, né, e enquanto também para a matéria. Por isso que a grande maioria dos professores aí, eles tentaram não buscar essa questão aí do tempo, porque tem causado pânico aí, né, e até o senhor como coordenador do nosso curso, né, é bom que o senhor saiba disso, que os alunos, eles têm tido pânico dessa questão do tempo, porque nós não estamos ainda preparados para esse tipo de avaliação, né, entende? E não É busca um, profundidade, eu vou ser sincero, a profundidade estaria aí, então, num trabalho, em escrever alguma coisa, fazer uma busca mesmo, né, em se pesquisar, entender, porque eu quero, que nem o senhor falou aí, numa mesma sentença, vários embargos, vários, né, se buscar realmente sair daí, ao menos com um entendimento da coisa, como que se é, ao menos se buscar o entendimento, né. Eu seria essa minha breve participação, assim, porque o senhor tenha mais ou menos o entendimento do que a gente tem, né? Eu quero sair, não um advogado pronto para sair aí dando embate em todas as lides aí, mais ou menos, que eu tenha esse entendimento, né? Isso que eu queria pois é. participar, ao menos com esse entendimento. Obrigado. E isso que é importante, assim, ó, Roberto, a gente ter esse feedback, porque às vezes isso não chega para mim, entendeu? Eu sempre digo isso, que os representantes de turma têm que ser esse elo, né? Mas, ok, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que construir as soluções dialogadas, né? A gente não pode... E acho que esse foi uma das grandes lições da pandemia também foi essa, né? Você não pode nunca achar que tudo que você precisa fazer pode ser planificado, né? Então, tem uma grande parte aí que é do imponderável, tem uma grande parte que está fora do nosso controle, que, enfim, a gente precisa compor. Eu concordo contigo no sentido, assim, Heriberto, de que a gente precisa encontrar soluções que sejam intermediárias. Então, é o que eu disse para vocês. Eu acho que na nossa disciplina a gente vai trocar essas avaliações de tempo por tarefa com vocês podendo fazer uma pesquisa maior, né? Eu prefiro trocar profundidade por, por tempo, tá? Enfim. Mas, assim, o que eu tenho dito para cada professor é que tem um equilíbrio. Então,
equilíbrio na forma de construir, equilíbrio na forma de dar aula, até pelo tempo, tá? Às vezes a aula é excessivamente massiva aqui no computador, então aquela história de você dar das 19h10 até as 22h30, equilíbrio, tá? Eu posso dar 1 hora de aula e parar 15? Ok, sem problema nenhum, faz isso. Então, esse tipo de coisa, acho que a gente tem que compor com a turma sempre, né? Fazer esse contrato psicológico. Então, o ensino também ficou mais participativo desse ponto de vista, tá? O aluno tem que dizer qual é o limite dele. O meu limite é esse. Professor, não está mais, a aula está saturada, então vamos fazer uma parada. Esse tipo de coisa, ele tem que ser na aula síncrona, na aula que é ao vivo, que é online, assim, isso tem que acontecer. Porque a aula que é EAD, ok, quando o aluno cansou, ele para, dá uma pausa e pronto, né? Mas a aula síncrona não, você imagina que você está numa sala de aula, dando aula como se fosse sala de aula, mas não é. É uma tela de computador. E aí cansa os olhos, cansa a cabeça, é completamente diferente. Então, se a gente não tiver essa percepção, porque se eu aqui estou cansando dando aula, então quem está tendo aula cansa o triplo, né? E aí, se eu não perceber isso, daqui a pouco eu estou dando 3 horas seguidas de aula, a minha matéria vai muito bem. Por quê? Porque eu não tenho tanta participação, só que aí eu não estou percebendo que o meu aluno está saturado, ele conseguiu compreender 30 minutos do que eu falei. Os outros 2h30 se perdeu, então não adianta. Então eu tenho dito isso para os professores, procurem ter equilíbrio, procurem compor com a turma isso. Cada turma é uma turma, tem turma que está mais gosta mais, tem turmas que gostam menos, que se adaptam menos. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa questão, que é a questão de fazer, provavelmente, tarefas mais complexas dentro, tá, de um tempo maior, por exemplo, 1 semana para fazer, tá? Com consulta, com busca, tá? E eu prefiro trocar isso para que vocês consigam interpretar essas coisas, porque não é fácil. Imagina você interpretar uma sentença em 30 minutos com o relógio correndo, tá? Primeiro que a realidade não é essa. Quando você vai interpretar uma sentença, você está trabalhando com prazo de 15 dias, está trabalhando com prazo de 30 dias, entende? Então, eu também não preciso... Tem coisa que não precisa ser feita. Tá? Esse terrorismo, eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque vocês não vão ter isso na prática. Na prática, vocês vão trabalhar com prazo de 15 dias úteis. Na prática, vocês vão trabalhar com circunstâncias diferentes. Mas não se preocupem, a gente vai montando isso e vai compondo, tá? O principal é que, a partir da próxima aula, eu vou começar a abrir isso com sentenças para a gente interpretar, com coisas para a gente montar. E aí, depois, a gente vai vendo como que isso chega lá na data da G1, tá? Bem tranquilo. Não se preocupem. Eu sempre digo que a prova, a avaliação, como vai ser, não é preocupação de vocês, é preocupação minha. A preocupação de vocês depois é montar, dentro daquilo que eu propus, uma resposta. Mas a gente vai compor isso, não se preocupe. Gente, eu preciso terminar para a gente poder ir lá para o webinar do Tartucci, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou interromper aqui a aula, o material que eu coloquei aqui no chat, depois eu subo para o Ava junto com essa metade de aula aqui, e aí todo mundo que fez a inscrição, vai lá no seu e-mail, tem o link para entrar no webinar, tá? Não compartilhem o link de um para os outros, porque senão entra com o nome do outro. Então, cada link para entrar no webinar é um link específico para cada pessoa. Então, quem se inscreveu, procura lá no webinar, tá? No seu e-mail, o link para entrar no webinar, e vamos lá para o webinar do Tartucci, ok? Tudo bem? Espero todos vocês lá, espero que vocês vão, certifica 2 horas, tá? Um beijinho, até daqui a pouco. E não se preocupem com a prova, tá, gente? A gente vai montar isso de acordo com o que atende todo mundo, tá? Não fiquem preocupados com isso. Até daqui a pouco.